Oiê! Sejam muito bem-vindos, diferentões! Estamos aqui em mais um episódio do Leocast, Papo de Aprovado, e recebendo, olha a responsa, pela primeira vez, uma futura agrônoma maravilhosa! Futura engenheira Que tá agrônoma. como? Temos aqui a engenheira agrônoma Engenheira que fala, agrônoma, né? Dá sim. licença que eu tirei o engenheira do currículo. Uma engenheira agrônoma que está de botina, Respeita meu futuro CREA. fazendo jus Sim. à jornada. Tô muito feliz. Ai, Maravilhosa, nossa, você tá feliz, maravilhosa. pensa eu. Tô muito feliz. É tão estranho te ver assim, sabia? O quê? De Assim, pertinho? presencialmente, assim, a gente nunca se acostuma. Sua linda. E olha, essa nossa conversa hoje, ela tem um motivo especial, assim. Uhum. Porque você veio pra mim, como a maioria vem, você veio com uma ideia de fazer medicina. Sim. E no meio do caminho, e no meio de muito autoconhecimento e muita ferramenta, muita técnica, muita meditação, muito tudo, você se redescobriu Sim. nessa jornada. Me E tá conta. aqui hoje, futura engenheira agrônoma. Obrigada. Tudo bom? De botina e tudo, felizona, porque você veio depois que eu tava na faculdade, inclusive, né? Inclusive, vim da faculdade. Veio direto da faculdade. Cálculo 1, tá? Cálculo 1, Cálculo 1. respeita. E a gente tá aqui hoje e mudou muita coisa, Vixe, né? como De lá pra não? cá. E eu quero muito conversar e começar a nossa conversa falando sobre isso, porque é muito difícil mudar de ideia, sobretudo quando as pessoas começam a sonhar um sonho de uma coisa que você falou. Uhum. Então eu queria muito que você... Bom, primeiro conta que você tá fazendo agronomia onde mesmo? Agronomia na UFG, aqui no Samambaia. Ai, conta, porque ela não passou em um lugar só não, abafa. Acumulei algumas aprovações. Peraí, foram quantas? Foram 4? 5. Foram quantas? 5 contando com a UFG. 5 contando com o FG. Então Todas passa aí o federais. currículo, por favor. Calma que eu trouxe uma colinha, que é muita coisa, gente. Eu Calma. adoro, adoro. Foi primeiro lugar na Federal. Todas foram no segundo semestre. Não foi processo seletivo da faculdade, foi com o Enem. Mas foi primeiro lugar na UFT, segundo lugar na Unemat, terceiro na UFMT e primeiro de novo na Federal de São João del Rei. Chupa, Brasil. E 20º e pouco aqui na UFG. Agora, né? Mas foi uma jornada muito grande, assim. Eu acho que a maioria das pessoas que mudam de curso, principalmente falando de medicina, são pessoas que geralmente, assim como eu, vieram de uma família ou de muitos médicos, ou de uma pressão familiar por uma questão de status ou financeiro, que é normal, porque você não vai querer que um filho seu esteja num lugar... Não tenha sucesso na vida. né? Exatamente. Sem estabilidade, eu diria. E aí, comigo foi meio que isso, assim. Não foi uma coisa que vinha muito de mim. Foi uma coisa que vinha mais dos outros. Tanto, quando eu fiz meus 14 anos, minha família me colocou no... Não vou falar o nome que não estão me patrocinando, mas me colocaram num dos colégios mais caros aqui de Goiânia. E aquela coisa toda, e já começou aquela coisa, não, você vai fazer medicina? E eu tinha Escolheram 14 pra você. anos. Escolheram pra você. Sim, escolheram Aham. pra mim. Com a melhor das intenções. Óbvio, não claro. julgo, inclusive, assim, é uma coisa que eu super entendo. A gente conversa sobre isso lá em casa hoje de uma maneira super tranquila. Mas foi assim. E aí, isso com meus 14, 15 anos. E aí a vida foi se seguindo e eu fui ficando nessa. Aí eu lembro que acabou meu terceiro ano do ensino médio. Era uma rotina muito obsessiva, assim. Eu começava a estudar das 7 até as 9 horas da noite, 9h30. Não tinha contato com colegas. Eu não tinha colegas, nem amigos. Eu tinha concorrentes. Então, eu não tinha amizade, eu não treinava, eu não via minha família, tipo, no domingo. Não tinha nada. E isso tudo fazendo um curso que eu não queria. Estudando pra algo que não era o meu sonho, o meu desejo. E socialmente validado, né? Porque muito quanto mais validado. você se ferra, emocionalmente falando, socialmente falando, Sim. mais tem gente pra aplaudir. Todo Olha mundo tá aqui, que linda! Tá fazendo Exatamente. direitinho! Toma Tanto estrelinha. exatamente. Tanto que, assim, foram pouquíssimas pessoas que, quando eu tava nessa situação, viravam pra mim e falavam: isso não tá certo, Maria, você não pode fazer as coisas assim, você tem que se cuidar, você tem que se tratar melhor. E eu ficava: não, mas se eu não fizer desse jeito assim, eu não vou dar conta nunca. E dar conta do quê, assim, necessariamente falando, né? Porque minhas notas eram baixas. Porque eu não estudava, na verdade, né? Eu ficava relendo o resumo. Mas você estudava, né? É bom deixar isso claro, porque você estudava muito, Só só que ninguém ensina completamente a estudar. errado. Eu lembro de um dia que eu tava sentada lendo um livro de física, eletrodinâmica, eu nunca esqueci, porque foi muito traumático. E eu comecei a chorar de soluçar, assim, no corredor da escola. Passou o coordenador. Ele olhou pra mim, e eu chorando, ele olhou assim: não para de chorar. Continua chorando e estudando com o livro de física na mão, porque é assim que você vai aprender. Conclusão: não aprendi, fiquei de recuperação e cá estou eu. E, assim, esse mesmo professor, inclusive, um dia virou pra mim na minha cara e falou que, com o meu desempenho, a minha inteligência, eu ficaria de cursinho o resto da vida e nunca passaria numa federal. Toma as minhas 5. Beijo. Cara,
Mas, enfim, foi Diva! isso. Fala mesmo. Foi isso por muito tempo. E é isso. Eu fiquei dos meus 14 ali até os meus 18, 19, presa nessa rotina de estudos obsessivo. Então eu não parava pra pensar no que eu queria. Em quem que eu era, quais eram os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu acreditava. Eu não tinha uma personalidade. E é muito difícil você virar e perceber isso, que com seus 14, 15 anos, que é o momento que você tem que estar formando ali a sua personalidade, mesmo assim que eu digo de princípios e valores, e começar a se entender no mundo, você não tem. E você não se coloca nesse lugar. Então, foi por muito tempo, foi por isso. Aí teve pandemia, fiz um ano de cursinho. E quando começou a cair minha ficha, que foi no meu cursinho, que foi quando eu conheci você, primeiro que eu tive muita recusa em estudar com método, tá? Porque todo mundo que eu conversava falava assim, desse jeito, isso aí, não funciona não. Isso não funciona não. Agora, como assim não funciona, gente? Tanta gente que deu certo. Por que eu não vou tentar? Eu tava lá, tava no cursinho. Mas você resolveu tentar desconfiada, então? Muito desconfiada. Você não começou comprada, não. Eu não fazia nenhum planejamento. Eu, tipo assim, fazia respiração de prova e ficava por isso. E achava que tava, não, porque eu uso método. É aquela coisa do método à la carte, Sim, né? Que, deixa eu excluir as coisas que eu não quero fazer que me dão um trabalho que eu acho que não fazem sentido. Boa. Diferentona de Taubaté. Eu usava respiração de prova, ficava por isso, mas aí tá. Só que só usando o básico, tipo assim, muito, muito superficial. Você deu uma palestra, inclusive, tipo, uns 2, 3 dias antes do Enem. E aí eu usei. Tudo do bloco. Como é que eu esqueci o nome? Estratégia de blocos. Estratégia de blocos, respiração de prova, fiz meditação, pop. fiz o pop. Fiz tudo no dia da prova. E esse mínimozinho, assim, me deu uma diferença muito grande. Eu olhei e falei, vou começar a fazer. E isso tudo pensando na medicina. Beleza. E aí, deu muito resultado, deu muita diferença. Eu olhei pra minha avó, e minha avó, que ela que me criou, mora com a minha família, ela olhou e falou assim, Maria Elisa, eu nunca vi você tão tranquila fazer uma prova. O que foi que aconteceu? Aí eu sempre converso muito com ela, contei pra ela do método. Disse, não, tem uma moça lá, tal, não sei o quê. Aí ela olhou e ficou, contrata ela. Contrata ela que você vai estudar com ela a partir de agora. Aí eu peguei, contratei e tal. E aí, quando eu pensei em fazer outro ano de cursinho, mas eu já tinha 1 ano de cursinho, 23 anos no ensino médio, que apesar de ter sido muito, assim, controverso, eu tinha uma base muito boa, muito bem formada, e tinha todo o meu material. Então, livro didático, essas coisas pra mim não era um problema. Peguei e fui estudar em casa, com o método. Então, eu fui o famoso estudando sozinho. Andava sozinho, que eu tinha Fernanda. Inclusive, muito obrigada. E aí, meu primeiro ano com o método foi uma coisa, assim, muito avassaladora. Porque eu me redescobri de uma maneira muito diferente. Eu comecei a treinar, comecei a meditar, comecei a ir nos almoços da minha família no domingo. Todo mundo ficou, o que você tá fazendo aqui? Eu disse, gente, estudei, né? Tô descansada. Então, vamos se ver, vamos conversar. Comecei a estabelecer prioridades, que era uma coisa que eu não tinha. Pra mim era, se vira nos 30, joga tudo e a gente faz alguma coisa. Mas aí não, com o método eu comecei a me entender. Mas foi assim, a passos de tartaruga. Mas foi indo. Aí eu fiz meu primeiro ano, fiz o segundo ano do método. E no segundo ano do método foi muito mais diferente. Porque eu já tinha, né, aquela caminhada. E com o método, mas é aquilo. Ainda assim, estava estudando para medicina. Só que já começou a pegar. Porque eu olhava e ficava... Poxa, será que eu me vejo trabalhando dentro do hospital? Qual que é? Porque você me colocou num lugar que eu nunca tinha me colocado. Qual que é a grade do curso de medicina? O que o médico vai fazer mesmo, né, assim... Porque o que depois, inclusive, eu descobri. O que eu achava que o médico fazia, na verdade, era o trabalho do enfermeiro. Olha. Era uma realidade completamente diferente. Eu achava que o médico ficava lá cuidando, que botava soro, que media pressão. O médico faz isso na faculdade e depois nunca mais vai com um negócio desse. Mas, assim, era uma realidade do que eu via, do que eu achava, que era muito diferente do que realmente era. E aí comecei a me pegar pensando já, assim, gente, e se não for isso, né? No meu ensino médio, naquela loucura, eu fazia terapia. E ainda assim, tava nessa loucura. E a minha terapeuta fez melhor pra mim, você não vai fazer um teste vocacional? E eu, com muita ressalva, na época, fiz. E já na época tinha dado administração e agronomia. Mas eu fiquei pensando, administração? Não sei, eu quero fazer administração, não. E a agronomia foi a coisa que me pegou, porque eu fiquei pensando, uai, não é uma opção tão ruim assim, né? Mas será? E aquilo, a família tava pagando um colégio muito caro, tava num lugar ali que você fica numa pressão muito nova, eu fiquei, vou fingir que eu não vi esse resultado e vida que segue. Vida não seguiu, né? Ou melhor, seguiu a seus cursos. Eu tava aí já no meu segundo ano do método, entrando pro terceiro ano do método, quando... Foi ano passado, foi isso mesmo.
eu já comecei o ano meio... Não tá legal, esse negócio não tá batendo, esse trem não tá muito bom. Tinha ficado 2 meses morando sozinha, perto, inclusive, da USP, pra fazer vestibular. Peguei e aluguei um hostel, fiquei um tempão e comecei a ter contato com estudantes. Não só de medicina, mas de outros cursos, ainda tudo isso usando método. Nossa, eu lembro do caos que era pra assistir uma aula sua. Mas era muito bom. Inclusive, foi o que me salvou por muito tempo, porque você ficava sozinha. Aí eu abri o computador e tava lá a Fernanda. Era ótimo. Mas, assim, comecei a ter esse contato com os estudantes do próprio curso, como de outros cursos. E aí foi quando eu tive esse choque, assim, de realidade de uma vez. Que eu olhei e falei assim, nossa, a vida não é um sonho. A vida também é feita de pé no chão. Será que eu quero viver sonhando os sonhos dos outros a minha vida inteira? E aí, nessa, eu comecei 2024 bem baqueada. Eu lembro que eu fui pra São Paulo uma pessoa e voltei outra. Aí, ali pra até, acho que foi até março, eu sou muito católica, então, rezando bastante, uma coisa assim, bem introspectiva. E usando o método, eu tava treinando, meditando, cuidando de mim, buscando me entender, lendo livros assim que eu nunca pensaria na minha vida que eu iria ler. Tentando, com tempo livre, estudando bastante também, não deixei de estudar, mas comecei a me cuidar e procurar entender quem eu era. E eu acho não, sem sombra de dúvida, a teoria de 1/3 foi o mais que me pegou. Porque eu olhei e fiquei, tem eu, tem os outros e tem o meio. O meio da medicina não me agrada. Os outros, eu não tô muito preocupada mais hoje em ficar preocupando com o que é que os outros... E eu? O que é que eu quero e vejo em relação a mim? E, nossa, Fernanda, se você soubesse o tanto que essa teoria do 1/3 me pegou. E aí, nisso, eu fiquei muito introspectiva, pensei bastante. Eu nunca esqueço do dia que eu sentei na cozinha com a minha avó. Comecei a chorar. Eu não parava de chorar, eu chorava. Aí ela olhou assim, o que você tá acontecendo? Porque tinha muito tempo que eu não tinha uma crise dessas, assim, tinha tido no ensino médio e tal. Aí eu não quero fazer medicina. Quase que não saía, assim. Aí ela olhou assim, tá, e aí? Aí eu, parei, assim, e aí o quê? Aí eu assim, tá, você não quer fazer medicina. Eu não vou ficar te cobrando de fazer uma coisa que você não quer. O que você quer fazer, então? A sua avó foi... Essa foi a resposta? Foi exatamente assim. Foi a coisa mais assim... Aí eu fiquei... Como assim, você não vai discutir comigo? Ela, Maria Elisa, você tem 20 e tantos anos já. Tá véia. Não dá pra você querer ficar vivendo de sonho. Sei que você tá mais madura. Tem certeza que é isso que você não quer? Eu, tenho. Então agora você vai atrás de descobrir o que é que você quer. Aí eu lembrei que eu já tinha feito esse teste vocacional. Fiz alguns aí na internet. Com a ajuda sua e da Bia, inclusive, Bia, eu te amo. Fui atrás da matriz curricular. Fui conversar com... Tem parentes meus que são agrônomos. Engenheiros agrônomos. Fui atrás de procurar matriz curricular. Fui atrás de ir no FG, ter contato, já assim, por alto, assim, né? Óbvio. Mas eu olhei e falei, estou completamente apaixonada. Ai, que delícia! Aí ela se descobre. Sim. Aí nasceu uma flor. Aí eu olhei e falei assim, não, então é isso. Aí foi lá pra maio, junho. E foi muito difícil. Porque assim, o primeiro momento que é você entender, já é muito dolorido. Você aceitar. Que eu acho que o mais difícil é você aceitar. Putz, quando caiu minha ficha, eu fiquei 5 anos estudando pra uma coisa que eu não queria. 5 anos? Uma óbvio sensação que de que perdeu tempo, né? Óbvio que pra uma engenharia, por exemplo, eu não teria terminado um curso, mas... Pelo menos eu estaria ali na metade, quase no final da faculdade já. Mas... Aí você olha e você fica, meu Deus, eu perdi muito tempo da vida. Aí você olha, não, calma. Tempo não se perde. É isso. Então, mas vai ficando aquela coisa. Faz parte da sua história, né? Sim, sim. E aí, o mais difícil eu acho que foi isso. No momento. Passou um pouco desse choque, assim, de tal. Conversar com a família. Com a família, as pessoas bem mais próximas, assim. E foi muito engraçado. Porque eu cheguei na minha madrinha. E eu tava tremendo, assim, branca, gélida. Aí eu preciso conversar com você. Aí ela olhou, vamos sentar na cozinha. Sentamos assim na cozinha e ela ficou me encarando. Que é onde goianos têm conversas sérias, inclusive. Pra quem é de outros estados, aqui a conversa... Chamou pra cozinha, sentou, tomou um café, pode saber. Ou é uma fofoca, ou é um assunto muito sério. Não tem meio termo, não. Não tem meio termo. Ainda mais se fez o café. Se passou o café, minha filha. Pode saber. Aí minha madrinha olhou pra mim, a gente naquele clima, né? E eu não vou fazer medicina. Aí ficou assim. Aí ela... Eu sempre soube. Aí eu, não gostei. Não gostei disso, não. Aí ela olhou
assim, eu falei, como assim? Como assim? Aí ela, Maria Elisa, não tem nada a ver com você. Eu sempre soube, não é você. Você tava tentando agradar os outros. Aí eu, tava. E aí foi isso, assim. Depois foi tendo esse contato com a minha família, foi conversando com os outros. Foi difícil, não foi fácil. Ainda mais porque eu não tinha tanta coragem, assim, na época. Hoje tá... Hoje tá plena aqui de botina, né? Tô plena aqui de botina, exatamente. Maravilhosa. As aulas começaram tem Essa semana. uma semana. Uma semana. Como é que você tá se sentindo agora, nesse início, agora universitária, e passado esse turbilhão todo? Aquele negócio calor é animado, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas é uma realidade muito diferente já assim. Mesmo assim, foi uma coisa que, inclusive, a gente estava conversando um pouco antes. É muito, muito engraçado você ter contato com as pessoas que não usam método. Por quê? Eu faço o básico do método, que é eu me planejo, estudo antes com o material ou da referência bibliográfica do professor, que, inclusive, professores, usem os livros das referências bibliográficas de vocês, tá? Porque não tem nada mais importante. Nossa, é horrível. Você chega pra aula, aí você fala assim, professor, no livro, ele fica, que livro? Ah, eu fico assim, gente, atualiza isso, né? Mas a gente faz o mínimo, chega pra aula e... Quando o professor tá dando matéria, que você vai complementando, fazendo pergunta, tirando dúvida com base no que ele também se organizou a fazer, o resto da sala te olha como se você fosse um bicho, assim. Aí eu fico, gente, o que foi? Nossa, porque você é muito inteligente. Nossa, porque você é fora da curva. Assim, não, gente, eu faço o mínimo. Né? Vamos tá se organizando aí. Só que ele é muito bem feito, obrigada de nada. Exatamente. É muito doido, né? Eu lembro dessa experiência na época que eu fui fazer biomedicina. Eu tava na metade do mestrado fazendo biomedicina. E era isso, ganhei tudo quanto é placa de melhor aluno e melhor desempenho que você possa imaginar. E não era sobre genialidade. Na época, eu já tava desenvolvendo pesquisa na área, inclusive, de aprendizagem. Então, era uma rotina. E eu trabalhava, dava aula, fazia mestrado e fazia biomedicina. Jesus Cristo. No mesmo bloco, assim. E aí, parecia que eu passava o dia inteiro estudando, mas sempre foi sobre produtividade, não partir de um lugar de achismo, né? Então, tem uma rotina de fato Não, e quando você produtiva. faz isso tudo e ainda tá descansada, fica todo mundo, meu Deus do céu, o que é que você tá fazendo? Me dá esse chá, né? Aquele negócio. Mas é isso. E uma coisa que me ajudou bastante também foi aquele livro que você indica, inclusive, que é o Mindset. Nossa, ele mudou a minha maneira de encarar a realidade dentro da faculdade, fora da faculdade, nos relacionamentos, pra tudo. De uma maneira... Nossa, gente, é bruto o negócio, assim, mas é muito bom. E é isso, é pra vida, né? Toda vez que eu vou receber um aluno, porque vocês não são ex-alunos, que é pra vida, né? Toda vez que eu vou receber um aluno, o que mais mexe comigo é saber que o que vocês aprenderam e que acelerou a aprovação, o que trouxe segurança pra uma decisão tão importante como essa, de se perceber no mundo e saber o que quer fazer da vida, é o quanto vocês conseguem ter clareza do desenvolvimento pessoal que vocês tiveram, sabe? Porque às vezes a galera evolui bastante, assim, avança muito, mas não percebe. Não percebe que avançou. É, porque é muito fácil se acostumar com coisa boa. Sim. Então, é como se sempre tivesse sido assim. E sempre que eu ouço um aluno, seja aqui, quando é uma oportunidade de ouvir com mais tempo, seja quando eu tô viajando pelo Brasil, eu encontro um aluno no aeroporto, em dos lugares mais... Já aconteceu de eu estar em Londres, em London. Ai, desculpa, Em aquela viajada. London, dá licença, em Passaporte viajada. dela. Em London. E aí, comendo uma pizza, assim, na porta de um museu. E escutar a professora. E eu falo, meu Deus. Até aqui. Até aqui. E eu amo, tá? Teacher. Pode vir me abraçar, que eu adoro. E eu vi de vocês o quanto vocês têm consciência do processo de amadurecimento, assim. E de como o meu maior legado, que é o Método Leal, ele fica na história de cada um de vocês. Isso me deixa muito feliz. Tá falando uma coisa que chega me deixa meio emocionada. Porque eu não era aluna genial para exatas, assim, no meu ensino médio. Tanto que eu entregava as provas em branco. Eu não sequer me dava o trabalho de fazer uma prova de matemática. Depois do método, depois de ler vários livros de autoconhecimento que você indica e tal, acabei de sair na aula de cálculo. E sabe o que é você sair de uma aula assim, que você olha e fica, eu vou me comprometer a fazer muito mais do que eu sei do que eu consigo? E você entende, mais doida que eu saí da aula entendendo as coisas, eu fiquei... Gente, a Maria Elisa de 6, 7 anos atrás estaria em pânico de pensar em fazer uma coisa dessa. Você nunca daria conta de fazer isso, não dou conta assim.
Dou conta, sim, dou conta de muito mais. Ah! Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Foi um chororô muito grande, né? Quando você passou. Porque é uma jornada muito linda. Uma jornada de descobertas. E foi pra isso que eu quis fazer o Método Leal. Então, quando eu vejo a sua história, fica vindo na minha cabeça. Foi pra isso que eu enfrentei tudo que eu enfrentei lá atrás. Pra que eu pudesse dar substância, condição, processos e força pra que outros jovens pudessem enfrentar também. Porque você enfrentou um monte de coisa pra estar onde você tá. E eu brinco que fingir ser quem a gente não é dá muito trabalho, e no final das contas cobra um preço muito caro. Assumir quem a gente é dá muito trabalho, mas no final a leveza, Compensa. a Não leveza tem nada mais que compensa do que ser quem a gente é. é Tá no impagável, nosso né? caminho, de verdade, assim. Não tá vivendo o caminho dos outros. É isso. Uhum. Nossa, por mim a gente ficava aqui horas, tá? Porque eu tô emocionada de te ouvir falar, tô muito feliz. E é meu momento agora, Marília Gabriela, de entrevistadora, que eu quero que você deixe um conselho pra quem tá nesse momento da vida de... E eu não vou ser bem específica, vai ser de medicina mesmo. De quem tá nessa de... Parece que não é isso que eu quero. O que eu faço agora? Reflita sozinho. Não é um momento de você querer procurar a opinião de parente, nem de amigo, aquele amigo de anos. Reflita você, com você. Será que é isso que eu quero pra minha vida? O que é que eu quero a longo prazo? Quais são os meus objetivos? Eu quero viver a vida inteira agradando os outros? Eu tô aqui esse tempo todo que eu tô vivendo o meu sonho ou vivendo o sonho dos outros? Porque a vida é uma só. Mas quanto tempo você vai ficar vivendo pra agradar os outros? Dorme com essa. Pega essa e dorme com essa. Elisa, obrigada. Obrigada por ter vindo. Ah, eu que Obrigada por ter insistido em ser quem você é. Amém. Tô muito feliz. E ó, pra você que tava aqui acompanhando a gente, corre atrás, viu? Sempre vale a pena. Vai dar certo. Um beijo grande, até o próximo episódio. Tchau!